Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo completo do Friday Night SmackDown. SmackDown do dia 23 de janeiro de 2026, o último SmackDown antes do Saturday Night Main Event. Se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, o que teve de interessante e o que deixou a desejar, assista esse vídeo do começo ao fim, porque olha, teve título trocando mão de novo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal. Faltam 91 pessoas no momento da gravação desse vídeo para chegarmos a 10 mil e a gente conta com vocês para isso, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Friday Night SmackDown 23 de janeiro de 2026. E nós começamos o show lá em Montreal, no Canadá. Começamos o show com o Sami Zayn, né? Sami Zayn vindo pro ringue, foi falar com a galera, foi falar que era bom estar em casa, falar que precisava ganhar o título da WWE e tudo mais, só que no meio da fala dele veio o Trick Williams, né? Lembrando que Sami Zayn, Trick Williams, Randy Orton e o nosso queridíssimo Damian Priest vão se enfrentar numa luta de 4 fatais hoje no Saturday Night Main Event, né? O show vai começar às 10 horas da noite e às 9h30 da noite nós estaremos começando a nossa live aqui no canal. E aí o Trick Williams veio falar e tudo mais, falou na cara do Sami Zayn que os dois não estão no mesmo nível, falou que ele é uma estrela, que o Sami Zayn parece que estava numa esquina de rua, não sei o quê, e que ele veio ali para poder ganhar o campeonato da WWE, né? O Sami Zayn devolveu um monte na cara dele, e aí é engraçado porque nessa hora parece que o Sami acabou cuspindo na cara do Trick, né? Que ele deu uma limpeza assim e tudo mais. Mas assim, uma promo genérica, né? O Sami Zayn falando que, ó, pô, tu tá aqui há um mês, tá falando demais, tal. Aí veio Damian Priest também falou a mesma coisa. Rick Williams, você tá falando demais, você fica fazendo isso aqui pra todo mundo e não sei o quê. E no final das contas, a gente vai se ver no main event, né? E aí, quando eles falaram que essa luta ia ser o main event, eu fiquei um pouco preocupado. Dois caras grandes, não tem muita mobilidade, parece que eu já tava prevendo o que ia acontecer. Mas enfim, cara, essa foi uma promo muito básica. O Damian Priest chegou a falar: ah, comigo você não fala nada, né? Parece que tá com medo, não sei o quê. Aí o Trick Williams chegou e falou: eu não tô com medo de ninguém. Foi e ele acertou o Sami Zayn com o microfone, né? Ele não acertou o Damian Priest, acertou o Sami Zayn com o microfone. E aí depois ele tentou ir pra cima do Damian Priest, mas acabou apanhando. E aí o Trick empurrou o Damian Priest pra cima do Sami Zayn, já prevendo o que vai acontecer, né? Enfim. Foi um segmento básico de início de show, acho que demorou um pouquinho demais, mas serviu para contar a história do que vai acontecer hoje no Saturday Night Main Event, e é possível que essa historinha aí ela vai continuar nos próximos dias e desembocando lá no Royal Rumble também. A primeira luta da noite foi o US Open Challenge, e esse US Open Challenge não teve surpresa, porque antes da luta eles mostraram o Carmelo Reis convidando o Ilya Dragunov para uma disputa pelo cinturão, né? Ele convidou lá nos bastidores, ele já estava convidando há um tempo, e aí o Dragunov dessa vez aceitou relutantemente, né? Tava até com o olho roxo da semana passada, mas aceitou relutantemente e aceitou lutar. E assim, a WWE deu um amplo tempo para essa luta, tá? Deu 17 minutos para essa luta acontecer. Mas, cara, assim, sabe aquela coisa de que a luta ficou estranha? A luta não casou? Pois é. Foi o que aconteceu aqui, tá? Assim, não é que a luta não casou, ela casou, mas eu tenho pra mim que eles se preservaram um pouco mais. A primeira luta deles, quando o Dragunov ganhou, quando o Dragunov perdeu o título pro Carmelo, foi melhor. E aqui eu fiquei com a sensação de que poderia ter sido um pouco melhor. Mas, cara, é filigrana, tá? De qualquer forma, foi a luta da noite, foi a melhor luta da noite. Foram 17 minutos, aí esse movimento foi muito legal, né? O Carmelo Reis deu ali um cutter no Dragunov no corner, tá? Tiveram outros movimentos legais, o Dragunov mandou o DVD na corner aí, mais pro final da luta, né? Mas quando chegou no final que ele foi pular pra cima do Carmelo Reis, talvez para mandar um Super 8 Bomb, o Demis interferiu na luta. E aí vocês estão se perguntando por que raios o Demis interferiu na luta. Porque quando o Carmelo foi convidar o Dragunov para quando o Carmelo foi convidar o Dragunov, depois que o Dragunov foi embora, o Demis apareceu e falou assim: pô, essa história de US Open Challenge é ruim demais.
Eu sou da época que as pessoas se odiavam para lutar pelo título, o que que tá acontecendo, não sei o quê. E aí, o Carmelo deu uma zoada da cara do Demis, falou que queria agradecer o Demis, porque ele, assim, deu uma plataforma para mostrar para ele que ele é melhor do que ele pode ser, mas enfim, deu uma zoada ali no Demis, né? Deu uma sacaneada nele. Então, o que que o Demis fez? Foi lá e interferiu na luta. Interferiu na luta jogando o Dragunov para cima das cordas, o que favoreceu a que o Carmelo Reis aplicasse o First 48 para vencer. Aliás, diga-se por sinal, o céu do Ilya Dragunov pro First 48 foi uma coisa de louco, né? Ele tomou a pancada e deu um salto pra frente. E aí o Carmelo Reis venceu e ficou encarando o Demis, porque o Demis ajudou. Né? Lembrando que eles tiveram uma dupla, Melodon Miz. Então, parece que isso aí vai desencadear numa luta entre esses dois. A gente só não sabe quando vai acontecer, né? E assim, ainda bem que eles estão fazendo uma field, né? Porque é uma coisa que eu já tinha falado aqui até alguns vídeos atrás, tá? Antes do Demis falar, eu já tinha falado que eu já tava ficando um pouco cansado dessa história do US Open Challenge, não pela qualidade das lutas, mas pela falta de história. Parece que é uma muleta para a WWE não ter que criar uma história pro Campeonato dos Estados Unidos. Ó, cara, a gente não tem história, vamos fazer o seguinte. Bota o campeão lá toda semana defendendo o título contra qualquer um. A gente dá uma luta maneira para todo mundo, cala a boca de todo mundo e segue em frente. Só que isso acaba ficando repetível. Eles fizeram com o Sami Zayn, depois fizeram com o Dragunov, agora estão fazendo com o Carmelo Reis. Já está há meses com esse Open Challenge e você não tem uma field significativa para esse título. A melhor field que teve para esse título foi a do Tommaso Ciampa contra o Dragunov. Tiveram uma luta, desembocou e agora o Tommaso Ciampa está até fora da WWE. Então essa é uma coisa que precisa ser endereçada. Tá? Porque senão os lutadores, eles vão enfrentando os mesmos lutadores, tá? Sabe? Em cada US Open Challenge, aí fica cansativo. Depois disso nós tivemos a segunda luta. Sim, eu dei 17 minutos pra luta do Carmelo e do Ilya Dragunov. Eu vou dar 3 estrelas e 75, 3 estrelas e 3 quartos, tá? Eu acho que faltou um pouquinho de quinta marcha pra luta acelerar um pouco mais pra chegar ao nível 4 estrelas. E a interferência do Demis, pra mim, atrapalhou um pouco, tá? Eu acho que foi uma. Acho que foi uma interferência que. Eu entendo a história, mas acabou atrapalhando um pouquinho a luta em si. A segunda luta da noite foi a luta entre a Chelsea Green e a Jade Cargill, tá? Essa luta já tinha sido anunciada desde semana passada. Tá tendo essa mini fieldzinha aí entre a Jade e a Chelsea Green. E aqui é preciso dizer que a Jordynne Grace ela foi chamada pela Chelsea para ser a sua sargento lá do Secret Service, né? Quando a Jordynne Grace ouviu o nome de Jade Cargill, ela falou: não precisa nem me convidar mais, eu vou estar junto com você ali, né, do lado de fora do ringue. E realmente a Jordynne ela foi lá, ela ficou vendo, né, a situação, ficou encarando para ver, né, a Jordynne Grace ali, mas deixou a luta fluir, né? Logo no começo da luta, Chelsea Green voou para cima da Jade Cargill para mandar um suicide dive muito bonito. Tá? Depois ela conseguiu aplicar um crossbody e um missile dropkick muito bonito também. Mas o restante da luta, cara, foi Jade Cargill o tempo todo. Tá? A Jordynne ainda ficou batendo boca um pouco ali. Esse foi o momento que esse missile dropkick da Chelsea Green foi animal, tá? Ela saltou muito alto para aplicar esse missile dropkick. Assim, é coisa nível luteador, tá? Tão alto e ela pulou. Né? Isso aí é o nível da terceira corda. Você vê a altura que a Chelsea Green pulou nesse missile dropkick. Mas depois a Alba Fire tentou interferir, a Jade Cargill deu um chute na cara dela. Depois a Chelsea ainda tentou aplicar uma Pretty Her. A Jade Cargill bloqueou, mandou um powerbomb e depois mandou o Jaded para 3. Essa luta teve sensacionais 3 minutos de duração e eu vou dar uma estrela para ela. E assim, cara, eu continuo não conseguindo entender essa porcaria que é esse title reign da Jade Cargill. Ela não defende o título e quando ela luta, ela faz luta de 2, 3 minutos. Realmente é inacreditável. Só pode ser uma limitação sistêmica que a WWE tá protegendo, assim, é uma coisa de louco. Tá? O apelido de Jadeberg que eu dou é completamente merecido para Jade Cargill. Assim, não há que se falar que
A WWE não tá bucando ela direito. Cara, no ano passado ela teve chance de fazer lutas sim, de simples contra a Naomi, lutas de 8 minutos, 9 minutos, e também não foram grandes coisas não, tá? E não foi ela fazendo a luta completa, tá? A Naomi carregou muito daquelas lutas. Então, assim, eu acho um erro, assim, absurdo a Jade Cargill tá com esse campeonato. Depois a Jordynne Grace veio, falou um monte na cara dela e não disse nada, tá? Então, enfim, essa storyline continua aí e a Jordynne Grace claramente está sendo preparada para apanhar da Jade Cargill, que me irrita ainda mais porque a Jordynne é uma ótima lutadora. A terceira luta da noite foi a luta entre os White Sixes e os MFTs. E surpreendeu o fato dos MFTs terem escolhido para lutar por esse título o Solo Sikoa e o Tamatonga. Quando eu olhei essa formação, eu falei, tem cheiro de mudança de título aí, tá? O Solo Sikoa veio lá com a lanterna, tudo mais. E a luta, cara, sabe aquela coisa? Eu já vi essa luta umas 5 vezes, tá? Luta de 1 contra 1, luta de 4 contra 4. E, cara, assim, essas duplas não casam luta, cara. É impressionante, entendeu? Eles vão, eles se esforçam e tal, mas casa, não dá liga, cara. É todo mundo limitado no ringue aí. O melhor no ringue aí dessa galera toda é o Joe Gacy. E mesmo assim ele não é um primor. Então, cara, tiveram alguns momentos interessantes, né? Aí com os White Six pulando pra cima do Solo e do Tamatonga. Cara, muito golpe, muita chave. Aqui o Tamatonga mandou um senton pra cima do Dexter Lumis. Teve esse golpe combinado dos White Six que eu até gosto, né? Que é o Vertical Suplex into Power Bomb. E, cara, assim, muito mais ou menos esse splash do Dexter, muito medonho, na minha opinião. Aí o Eric Rowan apareceu para atrapalhar. O Uncle Howdy pegou o Talatonga no Mandible Claw, porque o Talatonga ele tinha ido para os bastidores com a lanterna, voltou. Aí o Sami Zayn mandou ali o dedão atômico, né? Que é o Samoan Spike, né? Pra cima do Uncle Howdy. Depois o Dexter Lumis tá ali nas cordas. O Solo Sikoa acertou a lanterna na cara do Dexter Lumis. O Tamatonga acertou o Cutthroat, que é a sua cotovelada na corrida. E eles fizeram pinfall e venceram. É isso. Vitória do Solo Sikoa e do Tamatonga, novos campeões mundiais de duplas. Campeões de duplas da WWE, né? Bem entendido. Campeões de duplas do SmackDown. Cara, foi a troca de título mais cantada que eu vi nos últimos tempos, viu? Vou te falar. Todo mundo sabia que os MFTs iam ganhar esse título. Todo mundo. E no momento que eu vi o Solo Sikoa e o Tamatonga vindo pro ringue pra lutar, eu falei, já era. O título vai trocar de mãos. E, cara, eu não entendo, cara. A WWE tinha tanta dupla boa no cenário de dupla do SmackDown. Olha, guardem isso pro sincerão da galera que eu vou elaborar mais sobre isso. Mas sinceramente, é uma pena, tá? Foram 9 minutos de luta pra vocês verem, e boa parte da luta foi interferência do lado de fora, foi mais uma história do que uma luta em si. Eu vou dar 3 estrelas cara, eu dei 3 estrelas no show, eu vou baixar a nota, cara, eu vou dar 2 estrelas e 75. Isso aqui não foi bom, tá? Foi abaixo da média essa luta, mesmo com a troca de títulos, é uma troca de títulos que não empolga. E, cara, que só continua avacalhando com esse cenário de duplas do SmackDown. A WWE jogou fora uma das melhores coisas que tinha no SmackDown. Ai, ai. Eu queria que o Street Profits voltasse pra tirar esse título deles. E aí a gente tivesse uma divisão de duplas decente, mas achando difícil. Depois disso, a gente teve a quarta luta da noite. Foi uma luta entre o Nathan Frazier e o Johnny Gargano. É aquela lutinha que, assim, se fosse o show de 2 horas, essa luta não aconteceria, tá? Como é um show de 3 horas e tem um Saturday Night Main Event no dia seguinte, botaram a luta pra acontecer para poder ter, né, encher ali o tempo do show. Eles estão com uma fieldzinha ali, com o Johnny Gargano e a Candice LeRae roubando a máscara do Exxon e tudo mais, sendo que o Exxon tem outra máscara. Então, assim, cara, por que ele está cismando tanto com uma das máscaras se ele tem outra? Entendeu? Coisas da WWE. Mas, enfim, cara, essa luta foi uma luta legal ali, a Candice LeRae esfregando a máscara ali do Exxon na cara do Nathan Frazier, né? Sendo que o Exxon tava do outro lado do ringue, né? Mas é aquela coisa, o homem não pode encostar em mulher, né? Existem coisas.
Se fosse em tempos antigos, o Stone Cold teria dado no Stone Cold Stunner nela e teria devolvido a máscara. Enfim. Cara, essa luta foi boa, tá? O Nathan Frazier acelera pra caramba, cara. É um talento, assim, que é impressionante. Ver o Nathan Frazier no ringue é uma coisa, assim, muito legal, tá? Essa luta, particularmente, eu achei que foi interessante. A vitória foi do Nathan Frazier, tá? E no final, o Axon chega a pegar a máscara de volta, e aí ele bota a máscara na cara da Candice LeRae. E aí a Candice LeRae, ela, sem enxergar nada, ela acaba dando um tapa, ela vê que alguém pega ela no ringue e ela dá um tapa nele. Só que a pessoa em quem ela dá o tapa é literalmente o Johnny Gargano. Na cara do juiz. E o juiz não desclassifica o Johnny, entendeu? Assim. Teoricamente era pro Johnny ter vencido por desclassificação, mas eu imagino que ele deve ter pensado o seguinte: pô, mas é a esposa, né? O que a esposa tá fazendo batendo nele? Pô, mas não interessa, a regra é regra. Mas enfim, o Nathan Frazier depois disso acabou fazendo pinfall, tá? Então, fez o pinfall com o rolamento da morte, vitória do Nathan Frazier, 10 minutos de luta, 3,5, foi uma boa luta, foi divertida. E aí depois a história, cara, a idiotice da história continuou, porque o Exxon tava com a máscara na mão. A máscara é tão importante pra ele, por que ele não enfiou essa porcaria dessa máscara no bolso, dentro da calça? Sei lá, cara, se a máscara é tão importante assim, é tão vital pra ele, por que ele não escondeu? Não. O que aconteceu? A Candice LeRae pegou a máscara e foi embora. Ai, meu Deus, WWE sendo WWE. Beleza, 3,5, 10 minutos de luta, eu achei que foi uma boa luta. Depois disso veio o Drew McIntyre pro ringue, né? O Drew McIntyre veio pro ringue e basicamente fez uma promo dizendo que ele não se importa quem que ele iria enfrentar lá dos quatro fatais. Ele disse que o calouro Trick Williams tem que ir lá, vai lá, garotão, vai lá, manda brasa, né? Se diverte lá com a luta. Ele falou que o Damian Priest fala muito, mas chega na hora, ele ficou atrapalhando a vida dele durante um ano e que agora ele vai encerrar a carreira dele no Royal Rumble se ele passar na luta de hoje. Ele falou pro Randy Orton que ele não é mais a víbora, o Randall Keith Orton que não sabe conseguir chegar lá no final das contas. E o Sami Zayn ele disse, o Sami Zayn é um cara ruim, é o cara da casa e tal, mas é um desapontamento para o país, é um desapontamento até para o próprio filho. O Drew botou o filho do Sami Zayn na história, né? Ele que tem mania de botar o filho dos outros na história, é só lembrar lá do juiz, né? Quando ele teve a confusão com o juiz. E é claro que depois, nos bastidores, o Sami Zayn, que estava falando nos bastidores com o Corey e tal, depois ele encontrou o Drew e olhou o Drew McIntyre e simplesmente deu um tapão na cara dele do nada, assim, claramente devolvendo o comentário do Drew. Eu tô achando, cada vez mais eu acho que vai ser Sami Zayn e Drew McIntyre, tá? Essa história aí de ter colocado o filho na história, sinceramente, eu acho que é o que vai acontecer. Tá? E o Drew McIntyre falando, eu acho que foi legal ver a entrada do campeão, para o campeão falar. O campeão tem que fazer isso. Ele vem pro ringue, ele fala, ele mostra o que ele veio fazer. A galera aplaude, depois vai, né? Quando ele começou a falar do Sami Zayn, estando em Montreal, é óbvio que o público ia vaiar, mas muitos aplausos pro Drew durante a entrada dele, isso é preciso que seja dito. A quinta luta da noite foi Charlexa versus Nia Jax e Lash Legend e Julia e Kiana James pelo posto de desafiantes número 1 ao título de duplas femininas. Pô, mas André, a Rhea Ripley e os caras não vão enfrentar a Judgment Day hoje no Saturday Night Main Event? Vão. E aí eles escolhem o posto de desafiante número 1 antes da luta acontecer? Sim, cara, não tenta entender a lógica da WWE assim, de vez em quando é melhor você ignorar essas coisas, assim, esses pequenos detalhes, tá? Na verdade seria o posto de desafiante número 2, né? Porque o desafiante número 1 é a que vai lutar hoje, mas enfim. Enfim, são as próximas da fila, vamos dizer assim. Quem venceu hoje pega a vencedora dessa luta. E aí foi muito engraçado, porque durante a live, no chat, teve uma pessoa que virou e falou assim: a Kiana James tá nessa luta só pra tomar o pinfall. A Kiana James não traz pra nada, tá só pra tomar o pinfall nessa luta aí, não sei o quê. Eu virei pro cara na hora, eu falei assim: rapaz, calma, calma.
Deixa a luta rolar. Aí, assim, essa foi uma luta boa, tá? Foram 11 minutos de luta, as meninas se esforçaram, claramente se esforçaram, tá? É... Eu não vou comentar muita luta, porque luta de Triple Threat é muito difícil de comentar, de falar dos grandes spots e tudo mais. Não teve grandes interferências, mas o que foi interessante foi que, no final das contas, quem venceu, quem fez o pinfall e quem venceu a luta foi a Kiana James, tá? A Charlotte, ela aplicou esse Spear na Last Legend. A Alexa Bliss estava no meio do ringue e a Kiana James se aproveitou e roubou o pinfall. Ah, então, assim, vitória da Julia e da Kiana James, uma vitória totalmente inesperada, tá? Não é uma dupla que o pessoal tá acostumado a ver ali no cenário de duplas. E foi a Kiana James que fez o pinfall. A música dela não tocou, tocou a música da Julia, mas foi interessante ver a WWE calando a boca do coitado lá que botou no chat que a Kiana tava no ringue só pra tomar o pinfall. E devo dizer que a Kiana, na luta, ela mostrou uma evolução, tá? É assim, ela voltou no ano passado, e quando ela voltou, ela fez umas 2 lutas muito ruinzinhas, que dava a impressão de que ela tava com medo do joelho. Ela tava com medo de como o joelho dela iria se comportar. E nessa luta ficou claro que ela tá mais solta, ela tá mais confiante nesse joelho dela aí, tá? Isso é só para provar o quanto que contusão de joelho prejudica os lutadores e as lutadoras. Fica todo mundo inseguro, tá? Então, eu acho que é interessante a gente ver isso. A gente viu isso com a Charlotte Flair, tá? A Charlotte Flair ela voltou em janeiro de 2025 no Royal Rumble. Quando ela fez a luta na WrestleMania com a Tiffany Stratton, ela também estava insegura. Tá? Só depois, ao longo do ano, é que ela foi melhorando o ringue dela. Então, foi bom ver aí a Kiana James brilhando um pouquinho. Todas as lutadoras mandaram bem, mas eu acho que o destaque dessa luta foi a evolução da Kiana James. Tá? E tá aí ela comemorando aí com a Julia o post desafiante número 2 ao título de duplas. E teve uma promo interessante nos bastidores que a Julia chegou e falou, ó, falou um monte de japonês, na verdade, aí a Kiana James traduziu para ela e disse, ó, a Julia vai vencer comigo o título de duplas, vai ganhar o Royal Rumble e vai ganhar o Campeonato Mundial e vai ser uma campeã tripla. Cara, isso nunca aconteceu na WWE, não que eu me lembre, né? Assim, então, seria algo. Se você quer empurrar uma pessoa, empurra até a lua desse jeito, fazendo com que ela seja uma campeã tripla. E eu não me importaria de ver a Julia destronando a Jade Cargill, não, sinceramente. Por fim, a gente teve a luta entre o Trick Williams e o Padre Damião, como o pessoal gosta de falar lá no chat, né? O Damian Priest. E, cara, essa luta não foi boa, não. Tá? A luta das meninas, 3 estrelas e 25, tá? 3 estrelas e um quarto, 11 minutos de luta. Essa luta aqui não foi boa, não. Foi não. Sabe? Pra te falar a verdade, o pessoal do chat estava mais interessado em ficar observando as partes anatômicas do Trick Williams do que propriamente o show. Foi um festival de lá ele que foi impressionante, tá? Enfim, a verdade é, cara, que os dois lutadores eles apelaram para golpes de força e apelaram para pancada, só que não fizeram como, por exemplo, um Drew McIntyre e um Sheamus costumam fazer, tá? Eu acho que os dois lutadores precisam de lutadores mais ágeis para enfrentá-los no ringue, tá? E como não tem, nenhum dos dois são ágeis desse jeito, a luta ficou morna o tempo todo. Além disso, o público estava cansado. Aqui já era quase 1 hora da manhã. Eu fingi que estava dormindo durante a live só para dar uma sacaneada, porque realmente a luta estava sonolenta. E no final das contas, o que importa é que o Trick empurrou o Damian Priest para cima do Sami Zayn. O Sami Zayn, depois de mais um tempo na luta, invadiu o ringue, atacou o Trick Williams e causou a desclassificação. Então, vitória do Trick Williams por desclassificação. Uma desclassificação idiota, porque foi no meio da luta, tá? O juiz estava enxergando, viu, causou a desclassificação. Depois que o Sami Zayn estraçalhou o Trick Williams, o Damian Priest se irritou, deu um super kick nele. O Trick Williams veio, deu um trick shot no Damian Priest, que foi para fora do ringue. O Trick Williams começou a comemorar lá no ringue, né? O That Trick, daqui a pouco veio o ângulo da câmera pelo meio, né? Não foi esse, né? Foi no meio. Daqui a pouco apareceu o Randy Orton assim por trás, ó. Ai, meu Deus.
Randy Orton chegou, aplicou um RKO do nada no Trick Williams e depois ainda mandou um pra cima do Sami Zayn também. Falou um monte na cara dele. Sami Zayn foi embora, tava indo embora, o Randy Orton chegou e mandou um RKO do nada também pra cima do Sami Zayn, comemorando no final do show. Tá? Então, assim, essa luta do Trick Williams e do Padre Damião foram 13 minutos intermináveis, sem sacanagem. Tinha gente olhando o tempo pra falar assim, cara, tá faltando 8 minutos ainda, cara, tá faltando 7 minutos ainda, cara, tá faltando 5 minutos ainda. E eu vou falar pra vocês uma coisa, eu tava fazendo a mesma coisa durante a live, tá? Eu tava literalmente olhando pro relógio falando, meu Deus do céu, quando é que essa luta vai acabar? Meu Deus do céu, quando é que essa luta vai acabar? Que coisa horrível, que coisa medonha que foi essa luta. 13 minutos de luta, eu vou dar 2 estrelas pra ela. Cara, foi medonha a luta. Tá? Há muito tempo, assim, desde que eu comecei o canal, assim, há muito tempo eu não vejo um main event tão medonho quanto esse que a gente viu. Tá? Foi ruim. Foi ruim. Mas eu acho que foi por causa do casamento da luta, tá? O Damian Priest, cara, eu já cansei dele. O Trick Williams tem talento, mas ele precisa de gente ágil pra lutar com ele. E o Damian Priest... Damian Priest é Damian Priest. Enfim, 13 minutos de luta, 2 estrelas. Considerando tudo isso, olhando todo o show, olhando as lutas, a gente não teve uma luta que chegou no nível de 4 estrelas. Tivemos uma luta 3,75, uma luta 3,5, uma 3,25, uma 3, uma 2 e uma 1 estrela. Considerando isso, assim, nós tivemos 6 lutas, dessas 6 lutas, 3 legitimamente deram pra aproveitar, sinceramente. A que eu dei 3 estrelas, na verdade, eu corrigi, né? Botei 2 estrelas e 75, que foi a dos MFTs e do Azat Six. Sinceramente, esse show foi abaixo da média. Nem a troca de título empolgou, porque todo mundo sabia que o título ia pros MFTs e, cara, ninguém liga pros MFTs, essa que é a verdade. Então, ninguém liga pros MFTs, ninguém liga pra que eles sejam campeões de duplas. É isso. Então, cara, não teve nada nesse show que empolgou. Por isso que eu dou uma nota de 6,5 pra ele. O show foi abaixo da média pra mim. O SmackDown tava vindo numa sequência impressionante, com 3 showzaços, e esse show deixou a desejar. E aí eu me pergunto, né? Ou vocês podem estar se perguntando, por que deixou a desejar o show? Eu acredito que é porque estava todo mundo se preservando. Tá? Tanto para o Royal Rumble, que vai ser na semana que vem, quanto para o Saturday Night Main Event. Quem está envolvido no Saturday Night Main Event também se poupou. Tá? Então, pode ter sido por isso que as lutas não tiveram assim tanta complexidade, não teve muita gente voando para tudo que é lado. Todo mundo se preservando para o grande show da temporada, que é o Royal Rumble, que vai acontecer semana que vem. Beleza? Bom, esse foi o resumo do show de hoje. Eu quero saber os comentários de vocês. Esse Sincerão da Galera vai ser quente. Tenho certeza disso. Coloca os comentários aqui. A gente deve fazer um Sincerão da Galera conjunto do SmackDown e do Saturday Night Main Event. E aí a gente deve soltar ele na segunda. Então dá tempo de você assistindo esse vídeo colocar os seus comentários aqui. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede também para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. A gente vai deixar alguns vídeos na tela aqui para vocês maratonarem. Desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. E até hoje à noite, hein? Hoje à noite, 9h30 da noite, live do Saturday Night Main Event aqui no canal.